Glória a Jesus. Cadê o outro microfone? Gente, enquanto estamos preparando aqui, os irmãos estão vendo o microfone para o pregador. Quem estará nessa noite trazendo, com a responsabilidade de trazer a mensagem nessa noite, é o obreiro Juninho, obreiro da Casa do Senhor. Os irmãos aqui nós vamos ajeitar, mas eu gostaria desde já de agradecer a vocês pela presença de todos que estão em nossas plataformas, no Instagram e no YouTube. Nós estamos enfrentando alguma instabilidade no servidor do Instagram, então certamente já deve ter caído. Se não caiu, está próximo de cair a nossa transmissão no Instagram. Então eu vou pedir a todos vocês que migrem, por favor, para o YouTube. Primeiro que a estabilidade é melhor, a qualidade de áudio, a qualidade de imagem é muito melhor. E assim vocês vão estar desfrutando, né, de tudo aquilo que nós estamos fazendo nesta noite. O pastor vai falar? O senhor quer falar? Não, né? Então, Ministério de Louvor dessa casa agradece a oportunidade. Eu gostaria de chamar aqui para a ministração da palavra o nosso irmão obreiro Juninho, que está com essa responsabilidade nessa noite, irmão. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade que, por misericórdia, o Senhor me concede. Agradecer ao pastor Paulo e aos irmãos que, abaixo de Deus, têm me dado essa oportunidade. E o meu desejo, irmãos, nessa noite, é ser um instrumento nas mãos de Deus, para que as nossas vidas sejam edificadas pelo poder da palavra. A palavra de Deus que é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos, que é viva e é eficaz, e é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Nesta noite eu gostaria que os irmãos pudessem abrir a Bíblia, a palavra do Senhor, no livro de Mateus, no seu capítulo 24. E nós iremos ler o versículo 13. Mateus 24, capítulo 24 e versículo 13. Amém? Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Soberano Deus e eterno Pai, meu Senhor, eis-me aqui diante de Ti nesta noite. Eu quero Te louvar, Te exaltar e Te agradecer por esta rica oportunidade, meu Senhor, que por misericórdia o Senhor me concede. Quero Te agradecer, meu Senhor amado, pela vida de cada irmão que se faz aqui presente nesta noite. Queremos Te agradecer pela Tua real presença, meu Senhor, no nosso meio. Pois sabemos, meu Senhor, que onde há 2 ou 3 reunidos em Teu nome, aí o Senhor se faz presente. Pai, que pela Tua misericórdia e pela Tua graça, os Teus ouvidos possam estar inclinados para ouvir a nossa oração, que o nosso louvor, que a nossa exaltação, que a nossa adoração, meu Senhor, possa subir como cheiro de incenso suave às Tuas narinas. Eis-me aqui, Espírito Santo do Senhor, meu amado, que o Senhor possa me lembrar de tudo aquilo que eu meditei acerca da Tua palavra, que eu possa diminuir, que o Senhor possa crescer, que a glória do Senhor possa resplandecer sobre a minha vida, meu Senhor, em nome de Jesus, e que a Tua palavra vá e possa produzir o efeito pela qual estará sendo enviada. Pois é assim, meu Senhor, que o Senhor diz na Tua palavra, que a Tua palavra ela jamais voltará para Ti vazia, antes fará tudo aquilo que lhe apraz e prosperará naquilo pelo qual está sendo enviada. É isso que eu Te peço, essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, para que possamos entender de forma mais clara aquilo que Jesus ele estava declarando aos seus discípulos
com estas palavras, mas aquele que perseverar até o fim será salvo, eu gostaria de iniciar a partir do versículo 1 do capítulo 24 do livro de Mateus. E Mateus ele vai começar a narrar dizendo: e saindo Jesus do templo, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar a estrutura. Esse templo aqui, irmãos, era o templo de Jerusalém, era conhecido também como templo de Herodes. Era um templo tão grande e glorioso como o templo de Salomão. Havia muito ouro, muita prata, muito mármore, e era acerca dessas coisas que os discípulos estavam chamando a atenção de Jesus. E Jesus ele tinha um hábito de estar ensinando neste templo, logo pela manhã até o finalzinho da tarde. Aí no versículo 2, Jesus ele vai responder aos seus discípulos dizendo: olha, não vedes tudo isto? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Aí já no versículo 3, Mateus ele vai narrar dizendo: e estando Jesus assentado no Monte das Oliveiras. Quando a Bíblia fala, irmãos, acerca do Monte das Oliveiras, eu entendo que aqui é um local de comunhão. Jesus ele tinha por costume se reunir com seus discípulos no finalzinho da tarde, justamente lá no Monte das Oliveiras. Eu entendo que quando a Bíblia se refere ao Monte das Oliveiras, que é um local de intimidade. Tanto é que a Bíblia vai nos dizer que na noite a qual Jesus ele havia de ser traído, Jesus ele buscou auxílio e refúgio diante de Deus, diante do Pai, e foi justamente para lá que ele foi, para o Monte das Oliveiras, mais precisamente no jardim do Getsêmani. E a Bíblia diz que Jesus ele prostrou-se sobre o seu rosto. E eu particularmente, irmãos, eu acho isso aqui lindo, porque Jesus, ele sendo Deus homem, a Bíblia diz que Jesus, ele prostrou-se sobre o seu rosto. E muitas vezes o homem, miserável pecador, ele não tem humildade para se prostrar, para se esvaziar e para se humilhar diante da presença do Senhor, né? A Bíblia diz que Jesus, ele prostrou-se sobre o seu rosto e orou ao Pai, dizendo: Pai, se possível for, passa de mim este cálice, mas todavia não seja como eu quero, mas sim como o Senhor quer. Aí na continuação do versículo 3, a Bíblia vai nos dizer que os discípulos, Mateus ele narra dizendo: os discípulos se aproximaram de Jesus em particular para lhe perguntarem: mestre, dize-nos quando serão essas coisas, quais são os sinais da tua vinda e do fim do mundo. Mateus ele não dá detalhes, mas a nível de conhecimento, no livro de Marcos, no capítulo 13, no versículo 3, Marcos vai dizer que Pedro, Tiago, João e André, eles foram até Jesus em particular. Quando a Bíblia fala aqui, irmãos, que eles foram de forma particular, eu entendo que é o mesmo que algo privado, é o mesmo que algo reservado, de forma sigilosa, de forma secreta. E aqui a princípio eu entendo, eu observo, e com isso aqui eu aprendo que a primeira aplicação que nós podemos tirar desse texto, e que serve de lição para as nossas vidas, é que há revelações, há segredos, há direcionamentos que nós só vamos saber de Jesus quando estivermos num lugar de intimidade e o buscarmos de maneira particular. Então, com isso eu entendo que há revelações, há segredos, há direcionamentos que nós só vamos saber de Jesus quando estivermos num lugar de intimidade e o buscarmos em particular. Tanto é que a Bíblia fala acerca disso no capítulo 6 do próprio livro de Mateus. Jesus ele vai ensinar os seus discípulos dizendo: olha, quando orares, entra no teu quarto. Quarto aqui está falando de local de intimidade. Fecha a porta. Porta está aqui falando de algo particular, de algo reservado. E ora ao teu Pai em segredo. E teu Pai que vê num lugar oculto te
recompensará. Há quem queira, irmãos, saber os segredos de Jesus, mas não o buscam no lugar secreto e não tem intimidades com Ele. Intimidades está ligado à familiaridade. Intimidades está ligado à relação muito próxima. Intimidade está ligado à amizade íntima. Aí talvez você se pergunte, o que é que eu faço? O que é que eu preciso fazer para ser amigo de Jesus? Interessante que o próprio Jesus, no livro de João, no capítulo 15, versículo 14 e 15, vai dizer: vós sereis os meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Ou seja, é muito simples. Se quiser ser amigo de Jesus, é necessário ser obediente a Ele. Não tem como eu ser amigo de Jesus e viver uma vida fora dos padrões bíblicos. Aí quando nos tornamos amigos, no versículo 15, Jesus ele vai dizer: então, eu não vos chamareis mais servo, porque o servo, ele não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos terei chamado, então, a partir de então, de amigos, porque tudo, Jesus ele diz, tudo o que eu tenho ouvido, tudo, Jesus ele vai dizer, tudo o que eu tenho ouvido de meu Pai, eu vos farei saber. Uma outra aplicação para as nossas vidas é que diante dessa situação eu entendo que logo é necessário criar um hábito de ter um relacionamento de intimidades com Deus, o buscando de forma particular, sendo obedientes à sua palavra. Assim nos tornaremos amigos. Então, saberemos o propósito que Ele tem para realizar em nós e através de nós. Porque é necessário que, além de que Ele realize em mim, é necessário que eu permita que Ele realize através de mim. Porque como é que eu vou abrir a boca para você, vou dizer, olha, Jesus Ele liberta, se você vê a minha vida aprisionada no pecado? Eu abro a boca para você, olha, Diego, Jesus liberta. Como é que você vai sentir verdades nas minhas palavras se você vai me ver praticando as mesmas atitudes, com o mesmo comportamento? Então eu preciso que Ele realize em mim, para depois ele realizar através de mim. Como é que eu vou abrir a boca para dizer para você que, olha, Jesus, Ele transforma, se verdadeiramente eu não sou, ou eu não me permito ser transformado? Se de repente você olha para mim e de repente vê, olha, ele está dizendo, ele abre a boca para dizer que Jesus transforma, mas ele continua com as mesmas práticas. Ele continua com os mesmos comportamentos. Interessante irmãos, que a Bíblia vai nos dizer que nós, que estamos em Cristo, somos novas criaturas. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Então é necessário que eu permita que Ele realize em mim e através de mim. Aí já no versículo 4 e no versículo 5 do livro de Mateus, do capítulo 24, Jesus vai dizer, Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Aqui nós entendemos, irmãos, quanto a isso nós entendemos que quem o busca num lugar de intimidade, quem tem comunhão com Ele, não vive enganado. Além de não viver enganado, não é pego de surpresa. E quando eu estava meditando a respeito disso em casa,
eu me lembrei de uma situação que eu vivi em 2005. Eu tinha viajado para jogar em São Paulo, né, jogar futebol em São Paulo. E na época nós fomos disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? E essa Copa era para os meninos nascidos em 1986. E eu, com 2 anos a menos, eu fui participar, né? Pelo menos eu fui tentar participar dessa Copa. E aí aconteceu algumas coisas que foi necessário trocar de treinador. E quando trocou de treinador, o primeiro treino com um novo treinador que ele estava assistindo da arquibancada, teve um treino e eu, modéstia à parte, eu arrebentei no treino. O segundo treino com o treinador presente no campo com a gente, então ele me deu a oportunidade de jogar de titular, né? Jogar de titular, e eu sempre fui magrinho, né? E naquela época eu estava jogando com os meninos mais desenvolvidos e 2 anos, né, mais velho do que eu. Então, no segundo treino com o treinador, ele me deu a oportunidade para jogar de titular e estava indo tudo muito bem. No quarto, no alojamento que a gente ficava, eu estava dormindo num beliche, eu estava dormindo na parte de cima. Eu tinha por costume de deixar a minha Bíblia embaixo do travesseiro, porque ficava fácil o acesso, né? Já que eu estava dormindo na parte de cima, eu deixava ela ali pertinho de mim, quando eu quisesse ler a Bíblia, então estava com acesso mais fácil. E aí o que aconteceu, irmãos? O Espírito Santo tocou no meu coração para que eu pudesse ler o livro de Jó. E aí eu falei assim, eu conheço a história de Jó. Eu entendo, eu já sei, eu conheço a história de Jó. O Espírito Santo falou, não, leia o livro de Jó, leia o livro de Jó. Eu falei assim, eu entendo, eu conheço a história de Jó. Leia o livro de Jó, então, Jó, capítulo 1, né? E eu comecei a ler o livro de Jó. E aí o que aconteceu, irmãos? Eu que estava jogando de titular, em seguida eu fui para o time reserva. Depois de ir para o time reserva, ele escalava os 2 times e eu ficava do lado de fora. E depois o que aconteceu? Eu recebi a notícia que eu estava desligado do time, né, que eu não fazia mais parte, né? Eu estava assim praticamente em uma situação esperando ou ir para outro clube ou voltar para casa. E Deus, numa noite que eu estava dormindo, Deus me deu um sonho, pastor, que eu tinha ido dormir no chão, né? Eu acordei com aquele negócio na cabeça. Aí eu falei, dormir no chão, fiquei pensando, né? Aí o que aconteceu? Chegaram jogadores novos, né, os meninos novos, e aí, resultado, o diretor do time entrou no quarto com os meninos na mala, e aí falou, bora, baiano, desce, vai ter que descer. Eu falei, sim, mas eu vou descer, eu vou para onde? Não sei, se vira, você vai ter que descer, você vai ter que sair daí. Então, assim, irmãos, eu não fui pego, né? Eu não fui pego de surpresa. Diante daquela situação ali, ao invés de murmurar, ao invés de reclamar, eu só fiz agradecer a Deus pelo zelo, pelo cuidado que Ele sempre teve em minha vida. E diga-se de passagem, foi justamente nessa viagem que eu conheci Priscila, né? A gente se conheceu por mensagens no celular, Oi Torpedo, na época não existia WhatsApp, era Oi Torpedo. E eu conheci Priscila, eu sei que a primeira noite que a gente se conheceu, a gente virou a noite conversando, né? A segunda noite, o segundo dia, a gente conversando, se conhecendo. Eu sei que foram necessários 2 ou 3 dias conversando com Priscila, sem conhecer pessoalmente, sem ver, sem saber como ela era, para entender que Priscila seria a mulher da minha vida, né? Então assim, eu lembro que eu liguei para a Maninha, né? Falei, Maninha, eu encontrei a mulher da minha vida, eu vou casar com ela. Então assim, irmãos, quando nós temos convicção, quando nós temos certeza do que nós somos em Deus, ou o que nós desejamos ser, nós não somos pegos de surpresa, né? Nós não vivemos de forma aleatória, esperando o que é que vai acontecer, de que forma que vai acontecer.
Aí, a partir do versículo 5, né, nós estamos diante de um sermão profético, né? É tudo aquilo que nós temos visto acontecer nos dias de hoje. A partir do versículo 5 não, irmãos, a partir do versículo 6, vamos ler. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E foi justamente, irmãos, este versículo que nós demos o pontapé de partida, né? Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Para a gente concluir, né? Nós vivemos numa sociedade onde ser evangélico virou moda, né? É cada vez mais comum observarmos homens e mulheres se autodenominando cristãos evangélicos, né? Cantores de música secular, apresentadores, artistas, atletas, profissionais. E esse fato tem ocorrido porque o evangelho que se tem pregado aí fora distorce completamente aquilo que a palavra de Deus verdadeiramente nos ensina. E entre eles, irmãos, os mais comuns são o pare de sofrer e a teologia da prosperidade. E isso, como consequência, o homem, ele vai até a igreja e procura por Jesus acreditando que o cristão ele não sofre. Ele vem até a igreja acreditando que pelo fato de Deus ser o dono do ouro e o dono da prata, eles serão bem-sucedidos financeiramente. Porque se tem duas coisas que o coração do homem deseja, é alcançar os seus objetivos profissionais, né, para que ele possa conquistar ou para que ele possa possuir tudo aquilo que o dinheiro pode comprar. E a segunda coisa é justamente a ausência do sofrimento, que é ser feliz. Quando, na verdade, o verdadeiro evangelho que Jesus ele nos ensina, Jesus ele vai declarar dizendo, olha, no mundo vocês tereis aflições. Em outra oportunidade, Jesus ele vai ensinar os seus discípulos dizendo, olha, muitas, não são poucas, muitas são as aflições de um justo. Em outra oportunidade que nós acabamos de ler aqui no livro de Mateus, Jesus ele ensinou dizendo, olha, odiados de todos sereis por causa do meu nome. Em outra oportunidade, Jesus ele ensina dizendo, olha, não cuideis que eu vim trazer paz à terra. Não, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Aí já nessa linha de mentalidade, já nessa linha de raciocínio, nós entendemos que o Evangelho de Cristo não é um mar de rosas. Interessante é que Jesus ele vai dizer, olha, eu sou a porta. Em outra oportunidade, Jesus ele diz, eu sou o caminho. Aí vai ter um versículo que vai dizer que estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz um homem à salvação, e poucos são os que por ela entram. Mas larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz o homem, né, à perdição, e muitos são os que por ela entram.
Em outra oportunidade, Jesus ele vai ensinar dizendo: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Em outra oportunidade, Jesus ele ensina dizendo: olha, quem quiser achar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, diz o Senhor, este sim achá-la-á. E esse versículo me faz lembrar de uma parábola que Jesus ele contou aos seus discípulos acerca de um rico insensato. A Bíblia diz que aquele homem ele tinha um campo. E naquele campo se produzia todas as novidades de bens. Tudo que ele plantava, o campo produzia. Ele plantava e o campo produzia. Só que com o passar do tempo, com o passar dos anos, ele notou que aquele campo se tornou pequeno diante da quantidade de frutos que se produziam ali. Então ele indagou: o que farei? O que farei, pois? Derrubarei os meus celeiros e edificarei, construirei outros maiores. Ali então eu plantarei e colherei todas as novidades de bens. Então eu vou dizer à minha alma: alma, come, bebe, folga-te, regala-te, porque de nada eu tenho falta. Mas a resposta de Jesus para aquele homem foi: louco. Ele se considerava autossuficiente. Ele dizia que tinha tudo o que precisava por toda a sua vida. Ele estava verdadeiramente confiando nos seus bens, nos frutos que produziam nos seus campos. E aí o Senhor respondeu para ele: louco, se te pedires a tua alma hoje, o que é que você tem preparado e para quem será? Né? Então, aquele que quiser achar sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Aí eu entendo, irmãos, que o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, que o caminho é apertado, que a porta ela é estreita, que devemos viver uma vida de renúncia e carregar a nossa cruz, e que é necessário perder para que se possa ganhar. Eu entendo que perseverar é seguir os passos de Jesus e ter o mesmo sentimento que houve no nosso Mestre. E a Bíblia diz que o sentimento que houve em Cristo Jesus, no livro de Filipenses, se eu não me engano, dizendo: olha, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado no formato de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E assim, irmãos, eu louvo, eu exalto a Deus, eu agradeço ao Senhor por esta rica oportunidade, em nome de Jesus. Eu saúdo a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A todos os irmãos da sede, Rio Sena, Garapuá, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero dizer aos irmãos que terça-feira nós estaremos aqui com o nosso círculo de oração, no horário de 7 até as 9. Sexta-feira nós estaremos aqui no horário de 8 às 10, bem como no domingo de 8 às 10. E hoje pela manhã nós tivemos aqui um período maravilhoso, onde tinha conosco aqui 22 irmãos. Né? E foi assim uma manhã assim abençoada, foi uma manhã maravilhosa, onde nós estávamos aqui glorificando, exaltando o nome do nosso Deus, intercedendo por tantas coisas, pelas famílias, pela igreja, né, pelos missionários, né, e nós temos que estar orando em todo o tempo. Você, irmão, que ainda não teve a oportunidade
não é? Venha participar da oração. Muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder. Tudo é na base da oração. Mas nós queremos nessa manhã agradecer, queremos aqui nesta noite agradecer ao nosso Deus. Soberano Deus, Pai eterno, Deus de toda glória, Deus de todo poder. A tua palavra diz, ó Deus, que em tudo nós devemos ser gratos a ti. E eu te agradeço, Senhor, por mais esse dia que tu nos concede, Pai. Te agradecemos pelo ar que nós respiramos, pelo nosso fogo de vida, pela nossa família, pelos nossos filhos, bem como com toda a família da face da terra. Sou grato a ti por esse ministério, por cada membro desta igreja, cada família representada nessa casa de oração. Eu te agradeço, Senhor. Te agradeço pelos mantenedores dessa obra, pelos dizimistas, pelos ofertantes, que o Senhor continue abençoando a cada um deles com todas as sortes de bênçãos espirituais, materiais, que o teu povo, os teus filhos sejam um povo próspero, que nada falte, Senhor, na sua despensa e nem no seu celeiro, Pai. Eu sou grato a ti pelas tuas misericórdias derramadas sobre as nossas vidas, Senhor, pela tua graça, Senhor, meu Deus, a cada dia, pelo nosso nome está escrito no livro da vida. Senhor, eu sou grato a ti, Pai. Muito obrigado, Senhor, por tanto livramento que o Senhor tem nos dado, Senhor. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por esse sol maravilhoso, pela chuva, tudo nós somos gratos a ti, Senhor. Deus, dá-nos uma noite abençoada, nos conduzem sob a tua proteção para as nossas residências nesta noite. É tudo que nós te pedimos e somos gratos a ti, em nome de Jesus. Você que está em casa, estenda as suas mãos para cá. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo de Deus sejais com todo o povo de Deus na face da terra, e que todos digam amém, e que Deus continue abençoando a cada um de vocês, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vou sim. Gente, eu gostaria de estar agradecendo a cada um de vocês que puderam estar conosco nessa noite, que puderam estar ouvindo essa palavra maravilhosa, que puderam estar ouvindo os louvores. E eu gostaria de dizer a vocês que terça-feira estaremos de novo às 19 horas com o nossa live, de sempre das 19, e quinta-feira também. Mas eu gostaria de dizer a vocês que nós, a partir de agora, a gente falou até pela manhã, mas a partir de agora nós iremos estar usando somente a plataforma do YouTube, viu, gente? O Instagram a gente vai usar para dar os avisos, para estar falando que a live já começou, estar colocando fotos, posterior aos cultos, às lives de terça e de quinta e de domingo, nós iremos estar pegando os vídeos, trechos de vídeos, trechos dos cultos e colocando no IGVT do Instagram. Mas nós iremos agora fazer os nossos cultos, as nossas lives através da plataforma YouTube, que não tem interrupção, que não tem a questão de depois de uma hora cai e não volta mais. Então, para a gente dar uma dinâmica ao nosso culto, aos nossos cultos, às nossas lives, nós iremos somente usar a plataforma do YouTube, mas nós iremos no decorrer da semana sempre estar avisando, sempre estar mandando mensagens para os irmãos, para estarem falando, para estar comunicando a vocês a respeito das lives, né? Estar agradecendo aí a todos vocês, dizendo, compartilhem, não é por vaidade, não é para ver a questão de quantidade de seguidores, nem quantidade de gente curtindo a nossa página, mas quanto mais vocês vão divulgando, lembrem-se que vocês estão divulgando uma palavra do reino de Deus, vocês estão compartilhando, estão fazendo, ainda que não seja fisicamente, o ID. Por quê? Porque você está espalhando a palavra de Deus com as ferramentas que nós temos. Aí alguém pode dizer, mas Pedro não tinha um WhatsApp, o apóstolo Paulo não tinha um WhatsApp,
mas o apóstolo Paulo tinha uma pena, né, tinha um papiro, tinha papel, e ele escreveu e enviou as cartas. E muitos, antes de Paulo, nem isso tinha, escreviam nas pedras, outros somente era palavra verbalizada. Então, em cada tempo, nós vamos usando as ferramentas no qual foi nos dada. E hoje nós temos esta ferramenta aqui, as redes sociais, a internet, e é igual um carro. Se você souber dirigir um carro e dirigir defensivamente, você vai guiar o seu carro indo e voltando do seu trajeto de uma forma normal. Mas existem pessoas que pegam um automóvel que dirigem ofensivamente e que vai se acabar todo, ainda vai acabar com a vida de outras pessoas. A mesma coisa são as redes sociais. Se nós usarmos de uma forma coerente, se nós estivermos usando de uma forma que venha a ajudar e não atrapalhar, nós iremos dar prosseguimento e vai ser mais uma ferramenta em prol do reino de Deus. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a todos vocês e pedir que compartilhem. Essa mensagem no YouTube, ela fica lá até que os administradores, eles excluam a mensagem. No Instagram tem uma parte, está lá no IGVT, já vai direto. E se vocês quiserem depois estar vendo também. Mas nós vamos, a partir de agora, nós vamos dar um jeito de fracionar todos os cultos que tiverem no YouTube e sempre por partes nós colocarmos no IGVT do Instagram, para aqueles que também... IGTV. Larissa me corrigiu o trocadilho. IGTV, né? É IGTV? IGTV do Instagram, viu, gente? Então, nós agradecemos a todos vocês nessa noite. Não esqueça, terça-feira, 19 horas. O pastor já falou aqui da oração. E na quinta-feira, nosso estudo, nosso debate, que sempre nós fazemos aqui. Nós colocamos na quarta-feira 2 temas para que vocês venham a escolher. Eu tenho visto que as pessoas que estão votando na enquete do tema é uma quantidade de pessoas muito pequena para a quantidade de pessoas que nós temos seguindo as nossas páginas. Quando eu vou ver lá, são questões de 20 pessoas escolhendo o tema e, vamos supor, 40 pessoas visualizaram e somente 20 conseguiram votar em algum tema. Então, vamos fazer esse feedback juntamente com a gente, para a gente estar aqui discutindo um tema bíblico, relevante, que vocês também venham estar aqui aprendendo. Então, Deus continue abençoando a cada um de vocês e até terça-feira, às 19 horas.